Eu quero falar nessa noite de um personagem jovem chamado Davi. Esse jovem, ele tinha vários irmãos. E pelo seu pai ele foi escolhido para cuidar dos animais da casa. Todos os dias, pela manhã, aquele jovem Davi se levantava bem cedo, bem mais cedo do que todos os seus irmãos, porque ele tinha que ir para o pasto, alimentar os animais de seu pai. Podia estar calor, podia estar frio, podia estar chovendo, mas ele era o primeiro a se levantar, porque ele tinha que cuidar dos animais da casa. Davi, porém, ele via, como ele levantava bem cedo, ele via todos os seus outros irmãos saírem para fazer outros tipos de trabalho, para ir para a guerra, lutar. E os olhos dele brilhavam de desejo de estar no lugar dos seus irmãos, mas ele não podia. Ele tinha que ser obediente a seu pai. Talvez ele não estava trabalhando naquele lugar ali dia após dia, com aquele desejo no seu coração realmente de cuidar de animais. Animais muitas das vezes não têm um cheiro muito bom. A maioria dos dias ele cuidava de ovelhas. Sabemos que a ovelha ela tem uma lã. Se ela não está bem tratada, bem limpa, bem cuidada, ele vai colocar suas mãos ali, ele vai encontrar feridas, vai encontrar uma lã muito dura, muito suja de lama. O curral muitas vezes cheio de fezes para limpar todos os dias. Esse era o serviço de Davi. E a palavra de Deus diz que aquele moço foi crescendo e o seu corpo constantemente estava lá no pasto, mas o seu coração estava o desejo de estar sentado na cadeira do rei. Eu não sei qual é o desejo do teu coração nessa noite, o que você anseia e o que você tem pedido para o seu pai, que é o nosso mestre, o Rei dos Reis. Eu não sei qual o desejo que está aí nessa noite, batendo, pulsando bem forte no teu sangue, no teu coração, mas ele pode olhar para você hoje e tenha certeza que ele sabe o desejo do teu coração, assim como ele podia contemplar o desejo do rei Davi. E a palavra de Deus diz que aquele moço, ele escreveu vários salmos. Ele não escreveu todos os salmos, mas o salmo mais conhecido por todo mundo foi o Salmo 23. Quem sabe no momento que ele estava ali escrevendo aquele salmo, ele dizia: eu sei, Senhor, que Tu és o meu pastor. Eu sei, Senhor, que Tu és o meu Pai, e não é aquele que me desampara, e não é aquele que me discrimina, como meu pai carnal discrimina a mim e dos meus irmãos. Eu sonho, Senhor, e eu creio que Tu tem uma mesa preparada para mim, na presença de todos os meus adversários. Senhor, prepara um óleo sobrenatural sobre a minha cabeça, de uma maneira, Senhor, tão grande, tão tremenda, que ela venha transbordante sobre a minha cabeça, para que eu possa suportar o dia a dia que é difícil na minha vida. Os meus dias têm sido difíceis, mas eu creio, Senhor, que o derramado do Teu óleo sobre a minha cabeça fará que os meus braços, tão pequenos, tão fininhos, me dê forças para carregar alimento para esses animais do meu Pai.
E o Senhor, olhando para o coração de Davi, Ele contempla um coração segundo o coração de Deus. Deus procurava um homem segundo o seu coração, para ungí-lo para ser rei de Israel. Sabemos que tinha muitos homens que poderiam estar no lugar de Davi. Se fôssemos olhar com os olhos carnais, teria que ser um homem como, por exemplo, rei Saul, grande, alto, forte, com os braços forte como lutador, pernas grandes como de lutador. Mas o Senhor não estava procurando um homem pela sua beleza, nem pela sua estatura física, não. Ele estava procurando alguém que tivesse um coração diferente. Todos os seus irmãos poderiam estar preparados para ocupar o lugar que Deus queria que alguém estivesse naquele momento. Mas a palavra de Deus diz que Ele usa Samuel e disse: olha, Samuel, prepara tuas malas que eu vou te enviar. Para onde, Senhor? Para Judá. E a palavra de Deus diz que aquele homem, Senhor, diz: o que eu vou fazer lá, Senhor? Chega lá, eu vou lhe mostrar o que tens para fazer ali. E quando ele está saindo, o Senhor disse para ele: por que você está indo de mão vazia? Quando você vai fazer uma obra, você tem que estar preparado com as suas mãos cheias. Pegue um chifre desse. Então Samuel pega o chifre e diz: aqui está, Senhor, o que eu vou fazer com isso? Encha de azeite e siga a sua viagem. E aquele homem chegando ali, o Senhor fala com ele: agora você procura a casa de um homem chamado Jessé. E quando ele bate ali na casa de Jessé, os seus criados dizem: quem está à sua porta? E ele imediatamente manda que aquele homem entrasse, porque ele era um homem muito conhecido. E ele não podia ficar esperando, ele tinha lugar preparado para lugar de reis, de ricos, assentar em mesas grandes e fartas. Samuel entra e disse para ele: eu vim aqui porque o Senhor me enviou. E eu quero que você convide todos os seus filhos, que eu quero conhecê-los. E começa a entrar um por um, e ele começa a perguntar ao Senhor: é esse, Senhor? E o Senhor responde para ele: não. Tem mais filhos? Tem. Pode entrar. É esse, Senhor? E ele diz: não é esse. É esse, Senhor? E o Senhor responde: também não é esse. Olhe bem dentro dos olhos, que tu verás um olho que estará brilhando. Esse sim é aquele que você vai derramar o óleo sobre a cabeça dele. E quando terminaram todos os seus filhos, ele olha para Jessé e disse: não é nenhum desses. Você não tem mais nenhum filho? E Jessé sabia que para profeta não pode mentir. Então ele diz assim: olha, eu tenho um filho que está lá fora cuidando dos animais. Jessé sabia que aquele filho era cuidado, ele era tratado como um filho bastardo, porque ele não podia se assentar na mesa com os outros filhos. Ele não se vestia como os seus outros filhos. Ele não comia como os seus outros filhos. Não se assentava à mesa com a família. E ele diz: tem um lá fora, mas ele não serve para o que você está procurando. E ele diz: manda chamá-lo. E quando aquele menino entra, todo sujo, com o seu rostinho cheio de poeira,
com seus pezinhos todos molhados, de trabalhar duro todos os dias, a sua pele queimada, os seus cabelos vermelhos do sol. Ele olha para aquele jovem, o Senhor diz, olhou para os olhos dele, sim, Senhor, eu posso ver o seu brilho da sua glória sobre esse menino. Então aquele homem olha para Jessé e fala assim, é esse. Eu imagino naquele momento o coração daquele pai, que desprezou toda a vida daquele filho, sem entender agora o que Deus estava fazendo na vida daquele moço. Aquele óleo era derramado agora sobre a cabeça daquele menino, na presença de todos os seus irmãos e na presença do seu pai e de sua mãe. Eita, meu Deus! Quando Deus quer honrar alguém, primeiramente Ele honra no meio da sua família. Eu só quero dizer para você nesta noite que Deus tem honra para a minha vida, Deus tem honra para a igreja nesta noite, a começar no meio da nossa família. O milagre vai acontecer. E para isso temos que ter fé. Só quem tem fé levanta a mão nessa noite e glorifica o nome do Senhor. Agora Davi, ele começa o primeiro passo dele, trabalhando para o Senhor. E Jesus agora começa a colocar nas mãos dele alguma coisa para ele fazer. A primeira coisa que o Senhor coloca na frente dele foi um gigante. Sabe que quando o Senhor derrama sobre o óleo sobre a nossa cabeça, nós que temos chamado de Deus escolhido do Senhor, sempre o Senhor permite que apareça sobre a nossa frente um gigante, querendo realmente parar o trabalho que o Senhor coloca na nossa frente. Davi agora, ele tinha que detonar um gigante que estava na sua frente. Quem sabe naquele momento os seus irmãos olham para ele e começa a zombar e dizer, agora eu quero ver. Agora eu quero ver se realmente ele vai conseguir lutar como nós lutamos. Olha para o tamanho dele, pequeno, magrinho. Mas os seus irmãos não sabiam que dentro daquele chifre tinha um óleo que quando é derramado sobre a cabeça de alguém, aquele óleo ele tem poder de Deus. Davi precisava do poder de Deus nos seus braços fininhos e magrinhos, porque o Senhor sabia que ele ia precisar daquele óleo para derrotar aquele gigante. O que o Senhor tem para colocar na minha e nas tuas mãos, os nossos inimigos não sabem, porque é surpresa do Senhor para nós. A maneira que Deus vai fazer para nós conquistar nossa vitória, não sabemos de onde que vem, mas o Senhor, assim como deu ordem para Samuel, Ele dará ordem ao seu anjo ao teu respeito nessa noite. Diz o Senhor, aquele que te olhou até hoje e olhou para você e disse, ele não vai conseguir. Nesta noite o Senhor manda lhe dizer assim, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é dominador do mal, da terra, dos nossos inimigos, é aquele que está dando ordem hoje ao meu e ao teu respeito. Sabe por que ele diz assim? Certamente que a minha bondade, a minha misericórdia te persegue todos os dias da minha vida. Deus poderoso. E era assim que o Senhor perseguia, com a misericórdia e a bondade dele na vida de Davi. Quando o Senhor nos chama para algo, Ele sabe a quem Ele pode confiar. O Senhor confiou na tua vida, o Senhor confiou na minha vida, quando derramou óleo sobre as nossas cabeças. Davi agora estava num patamar onde do pasto ele morava em palácio. E um dia ele se sentiu que estava
estava na hora dele tirar umas férias por uns dias. O palácio dele era muito grande, tinha várias portas. E ele abre uma das portas do seu palácio. E quando ele abre, ele olha para um rio muito bonito. E tinha muitas mulheres ali se banhando. E ele olha para uma que jamais ele poderia ter olhado. Sabemos dessa história. Ali tinha uma mulher muito bonita, muito formosa, cabelos lindos, corpo lindo, perfeito. Davi olha para ela e imediatamente os seus olhos fixaram naquela moça. E ele chamou um dos seus empregados para saber quem ela era. Falaram para ele: olha rei, essa mulher é casada. Quem é o seu marido? É Urias. E imediatamente ele sente no coração, e ele sabia que Urias era amigo dele, homem de guerra, estava lá guerreando. Mas a palavra de Deus diz que aquele homem não quis nem saber que aquela moça não era para ele colocar as suas mãos. E ali Davi, esquecendo de onde Deus tinha tirado ele, das honrarias que o Senhor tinha dado para aquele homem, ele sabia que pelos seus méritos próprios ele não tinha conseguido chegar no lugar de glória, de destaque aonde ele estava. E por um momento ele esqueceu de tudo aquilo que Deus tinha lhe dado. Agora ele cai em pecado, porque ele se achava dono de si mesmo. Sabemos nós que o nosso corpo é realmente guardado pelo Senhor. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Davi sabia que ele era homem guardado pelo Senhor, mas naquele momento a sua carne falou mais forte, e naquele momento da sua fraqueza ele deixou tudo para trás, com que muito esforço ele tinha conseguido através do Senhor. Muitas portas nós abrimos com as nossas próprias mãos e entramos por elas sem Deus mandar. E se você nessa noite entrou por uma porta que o Senhor não te convidou para entrar, está caminhando em passos que não é mais verdejantes, está caminhando em passos e em pastos que o Senhor não está mandando você ir, nesta noite Ele te dá uma advertência, Ele dizer assim, que nesta noite Ele te traz aqui neste lugar para dizer para você como Deus trouxe à tona aquele filho bastardo que ninguém era reconhecido, ninguém sabia talvez que era filho de Jessé, mas Deus trouxe para frente para todos saber que era filho de Jessé, era filho da promessa. Deus está de olho em você. E esses caminhos que você tem andado não é mais pastos verdejantes. A bondade e a misericórdia do Senhor já não está mais te alcançando. Mas nesta noite, diz o meu Senhor, que é noite de conserto aqui nesse lugar. Ele quer novamente que você tenha um verdadeiro encontro com o Mestre. Davi agora estava numa situação constrangedora. Ele tinha caído no adultério e tinha mandado matar um homem. Vejamos que a palavra de Deus diz que o cair é do homem, o levantar é de Deus. Mas para isso foi necessário que ele sentisse a necessidade de voltar o homem que ele era quando ele estava no pasto. Se for necessário Deus te tirar de onde você está para te colocar novamente no pasto,
por quê? Tem alguém que está orando por você. Se não tivesse alguém que estivesse pagando um preço pela tua vida, jamais você estaria aqui hoje para ouvir esse recado de Deus diretamente para o teu coração. Tem um preço o derramar de óleo sobre a tua cabeça. Davi tinha recebido uma capa sobre a sua vida, uma couraça. Não era aquela que seus irmãos usavam para lutar. Ele não precisou de roupas emprestadas dos seus irmãos. Ele não precisou de uma máscara de ferro emprestada para lutar com o gigante. Ele não precisou daquelas botas de ferro dos seus irmãos para caminhar em direção do gigante. Mas ele precisava tão somente da unção de Deus sobre a vida dele, para derrotar todos os seus medos, para derrotar e derrubar por terra tudo aquilo que te trazia angústia no coração. E ele começou a lembrar dos momentos que ele estava no pasto, mas que lá ele tinha a alegria do Senhor. Era lá que ele fazia os cânticos de vitória. Era lá que ele fazia os seus mais belos salmos. Era lá que ele era visitado pelo Espírito Santo. Era lá que as lágrimas desciam quente do seu rosto, derramada pelo Espírito Santo. Agora aquele homem, em sua grandeza, com a sua coroa, com tudo aquilo que ele tinha alcançado, ele já não sentia mais a presença de Deus. Mas nesta noite eu quero dizer para você que o mesmo Deus que estava ali para perdoar Davi, ele está aqui nesta noite para trazer o perdão para mim e para a tua vida. É tempo de olhar para cima. É tempo de vestir uma capa de glória. É tempo de dizer: Senhor, Tu és o meu Deus, e eu sei que Tu sendo meu Deus, nada me falta. Glória a Deus. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E nessa noite eu quero dizer a você que o Senhor trouxe-lhe o perdão, e ele voltou novamente, Aleluia, aos braços do Mestre. Porque Deus não olha para mim nem para a tua vida como o nosso pai carnal, como o homem carnal tem que muitas vezes nos perdoar, e muitas vezes nós temos que perdoar. Não, Deus olhou para Davi e viu que o coração dele estava realmente, lá no Salmo 51, aquebrantado. E nessa noite o Senhor procura um coração aquebrantado aqui nesse lugar, aonde Ele quer trabalhar de uma maneira diferente. O óleo, ele é renovado quando damos lugar ao Senhor. Quantas vezes entramos na casa do Mestre com um peso nos nossos ombros, de tantas coisas lá de fora, que aquele óleo que foi derramado parece que não mais faz nenhum tipo de movimento, não faz nenhum tipo de nada que venha acontecer no nosso corpo, de sentir a presença de Deus, parece que está parado. E nessa noite o Senhor quer agitar esse óleo sobre a tua cabeça, sobre a minha vida, sobre o nosso ministério, sobre a tua família, sobre o teu cônjuge, sobre a promessa que Deus te deu há muitos anos atrás. Não está parado, o Senhor não esqueceu, mas hoje Ele te lembra que foi Ele que te escolheu, foi Ele que te remiu, foi Ele que te separou para uma grande obra. Davi olha para o Senhor e diz: Senhor, eu sei que foi Tu que me arrancou daquele montouro e me fez assentar no lugar de príncipes e de homens valentes. E eu quero, Senhor, voltar para lá novamente, porque o Senhor é capaz de ouvir uma oração de um coração aquebrantado. E nessa noite nós temos a oportunidade e o prazer
de estar aqui com uma alegria só, onde daqui poucos minutos a pastora Jo vai estar recebendo desse óleo sobre a sua cabeça. Uma mulher que cativa cada uma de nós. Desde o tempo da igrejinha, a pastora Jo conquistou meu coração. E nessa noite, o Senhor, Ele já preparou esse dia especial para a sua serva. E eu quero deixar para você, pastora Jo, quero recitar para você o Salmo 23. E que você receba no teu coração, com muita alegria na sua alma. Eu gostaria, pastora Jo, que você ficasse de pé no seu lugar. E quero dizer assim para você que o Senhor, Ele é o teu pastor. No versículo 2 do Salmo 23, Ele fala: deitar-me em verdes pastos. Ele quer dizer assim para você: não faltará o alimento. No verso 3 ele fala: refrigera a minha alma. E ele diz: não faltará, filha, o refrigério para a tua vida. No verso 3, parte B do versículo, ele diz: guia-me pela veredas de justiça. E ele diz assim: filha, não te faltará a minha direção. Aonde eu te enviar, eu estarei contigo, te direcionando, tanto no teu caminhar como no teu falar. No verso 4 ele diz: pois tu estás comigo. E ele diz assim: hoje eu estou aqui contigo como todos os dias eu estive. Filha, filha minha, não lhe faltará companhia. Eu creio que você já cativou muitas de nós, você já tem muitas companhias. Mas o Senhor mandará mais, almas novas para ti está chegando. E na tua boca sairá a palavra de conforto para o coração. Porque o óleo que será derramado sobre tua cabeça hoje é aquele óleo que foi conduzido até a cabeça de Davi também. No versículo 5, na parte A, diz assim: preparas uma mesa, Senhor, perante mim, na presença dos meus inimigos. O Senhor, filha, diz assim: filha, não lhe faltará o suprimento. E no versículo 5, parte B, ele diz: unges a minha cabeça com óleo. Ele diz assim: não lhe faltará unção todo o tempo da sua vida. Quando tu me louvar, quando tu pregares a minha palavra, quando tu colocares a mão pelo enfermo, não faltará essa unção sobre a tua vida. Na parte C do versículo 5 diz: o meu cálice transborda nessa noite para você. Não faltará o cálice do transbordamento para a tua vida, para os teus dias amargos. Nos teus dias difíceis, Ele vai preparar um cálice, não amargo, mas um cálice que vai te saciar nos seus momentos de fraqueza, de tristeza. Quando os teus inimigos estiverem por perto te falando palavras negativas, o teu cálice estará transbordando. E Ele diz assim: que certamente a minha bondade e a minha misericórdia te seguirá todos os dias da tua vida. E eu, o Senhor, o farei te habitar em pastos verdejantes, em pastos dentro da minha casa, servindo ao meu nome por longos dias. E não te faltará a convicção. Pode se assentar, pastora Jo. E eu quero dizer para você nessa noite que o Deus do impossível, Ele está aqui. Aquele problema mais difícil que você colocou nas mãos do Senhor, Ele te responde hoje. Que quando tudo você olhar e achar que não tem mais solução, Ele vem e diz assim: tem solução para a tua vida. Porque desse óleo eu preparei hoje uma porção que cairá também sobre a minha e sobre a tua cabeça. E mesmo que muitos digam não, o Senhor nessa noite vai te surpreender. Aleluia. Seu lugar é no pasto.
Talvez você saiu do pasto. O pasto era o lugar que ninguém enxergava Davi, mas Deus enxergava Davi. O pasto foi lugar de preparo na vida de Davi. Talvez você saiu do pasto e Jesus chama você nessa noite para você voltar para o pasto. Tem alguém nessa noite que ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador e quer fazer esse ato de fé? Se tiver, levante a sua mão bem alta. Tem alguém afastado dos caminhos do Senhor? Nós vamos orar. O Senhor está batendo na sua porta nessa noite. Ele está batendo. Volte para o pasto, porque lá tem comida para você, tem vida para você. Tem alguém nessa noite que quer voltar para o Senhor? Se tiver, levante sua mão. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem mais alguém? Glória a Deus. Vem cá, Renata. Vem cá, filha. Glória a Deus. Vem cá, filha. É a filha do pastor Walter e o genro. Eu tenho... Vem cá, Renato. Eu tenho uma história com o Renato. Só que ele era pequenininho quando ele ia na igreja que eu ia. E para mim, irmãos, foi uma surpresa tão boa saber que aquele menino que andava comigo tão pequeno é o genro do pastor Walter. Eu fiquei feliz demais da conta. E hoje, depois de quantos anos, Renato, você está afastado? Ai, 12 anos! Quanta coisa aconteceu, filho, na minha vida em 12 anos. Me tornei pastora. Eu era a irmã Meire que andava com ele. Eu gostava de cuidar dos meninos novos, das meninas novas, que chegavam na igreja. Porque lá era meio disperso o negócio, né? Não tinha líder. Aí eu ficava cuidando de um, de outro. O Renato gostava de videogame. Mas agora ele ainda continua gostando, mas agora ele está casado com a princesa. Quanto tempo você está afastada? 2 anos. E esse ano eu vou fazer o casamento deles. Vou fazer o casamento deles. E ainda bem que o pai não pode, né? O pai vai entrar com a noiva linda, né? Eu esqueci seu nome, filha. Sabrina, é a famosa. Amém? Vou fazer uma oração. Vocês repetem, amém? Senhor Jesus, nessa noite, eu ouvi a tua palavra. E eu quero voltar para a tua casa, para a tua presença. E eu tenho certeza que os seus braços estão abertos sobre a minha vida. Que não seja como antes, mas que possa ser muito melhor na tua presença. Que eu esteja na tua casa todos os dias da minha vida. E tudo aquilo que o diabo roubou possa haver restituição vinda do céu sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Aleluia! O que nós vamos falar para a Sabrina e para o Renato?